Capítulo 8. Gaslighting coletivo. Isabel, assim como a maioria das vítimas de abuso, quase acreditou no que diziam a seu respeito. E, de fato, não era da primeira vez que ouvia esse tipo de coisa. Ao longo dos anos, foram muitas as situações em que se viu acuada, sensível, quase convencida pelas vozes ao seu redor. Era como se as opiniões externas tivessem mais força que a sua própria verdade. Essa luta mental e emocional para desacreditar das narrativas que pareciam armadas era exaustiva. As palavras ditas a seu respeito eram muitas vezes tão sutis, tão camufladas sob o manto de preocupação ou correção, que Isabel passou uma vida inteira tentando entender se o problema realmente estava nela. No banquete, o DDA conseguiu identificar apenas um comentário que poderia soar como elogio, dita pela pastora. Mas até isso vinha carregado de crítica e sarcasmo. Isabel é espiritual porque ela não é normal. Ela é tipo assim, sabe? Ela escreveu um livro agora, diz que mandou. Aí fala como uma pessoa super feliz, uma pessoa super abençoada, que o Deus dela é maravilhoso. Entende? Ela tem uma soberba, uma prepotência que ela se coloca acima de nós, como se a gente que está errado de estar triste, porque a gente não tem uma dívida, né? Mesmo sua fé, que para Isabel era uma fonte de força e consolo, parecia incomodar aqueles ao seu redor. E era exatamente essa capacidade de manter a alegria, a confiança em Deus mesmo em meio às adversidades que fazia de Isabel uma pessoa tão especial. Mas ninguém sabia o que realmente acontecia dentro de si. Ninguém, além de Deus. Isabel se apegava a isso, acreditando que não importava o que dissessem. Sua fé e seu caráter estavam firmes. Não era desculpa para tratar mal as pessoas ou fazer o que desagrada a Deus. Contudo, enquanto refletia sobre tudo o que estava acontecendo, Isabel começou a perceber um contraste gritante. A diferença no tratamento que recebia de sua família próxima, seu marido, filhos e netos, e de seus parentes, seus irmãos e mãe. Com sua família, Isabel era amada, admirada e respeitada. Com seus parentes, as palavras que a cercavam eram críticas, desdém e, em muitos casos, indiferença. Em meio ao processo com o DDA, Isabel recebeu uma mensagem de sua nora que revelava essa diferença de tratamento de maneira clara e direta. Na mensagem, entre tantas outras coisas, ela dizia: "Estávamos refletindo aqui. Cara, é realmente impressionante o tanto que vocês criam um ambiente tão bom para eles que não tem como eles terem outra reação. Mesmo com saudade, eles são supridos de amor, de colo, de comida boa, sabem que vocês não vão fazer mal a eles. Vocês passam esse compromisso real. Não é para impressionar, é quem vocês são. Por isso a gente confia tanto, porque vocês são pessoas muito boas e maravilhosas, proporcionando o melhor para os nossos filhos." Essa mensagem caiu como um bálsamo sobre Isabel. Era o reflexo do que ela sempre soube. No ambiente onde o amor prevalecia, ela era vista como alguém íntegra e amorosa. Mas, nos círculos de seus parentes, onde a crítica e a manipulação tomavam conta, sua imagem era distorcida, fragmentada e cruelmente reinventada. Foi então que o termo gaslighting saltou aos olhos de Isabel. A análise do DDA introduziu o conceito como uma chave para entender o que havia acontecido com ela ao longo dos anos. Não era uma expressão religiosa, mas seu poder libertador era imenso. Era como se, finalmente, algo fizesse sentido. Como se a escama tivesse caído de seus olhos, e ela pudesse dar nome ao que havia vivido. Gaslighting coletivo era o nome do abuso psicológico que a fez duvidar de si mesma repetidas vezes, tornando-a vulnerável às manipulações alheias. O conhecimento liberta, pensou Isabel. E agora que entendia o que era o gaslighting, estava determinada a se aprofundar ainda mais. Ela precisava entender melhor o que significava esse termo e como ele havia moldado sua vida até ali. O gaslighting é uma forma de manipulação psicológica onde o abusador tenta fazer com que a vítima duvide de sua própria percepção, memória e até sanidade. A vítima é constantemente questionada em suas emoções, lembranças e reações, ao ponto de começar a acreditar que não pode confiar em si mesma. Essa prática,
quando feita em um ambiente coletivo, como no caso de Isabel, torna-se ainda mais devastadora. As vozes que se unem para desacreditá-la não vêm apenas de uma pessoa, mas de várias, criando uma sensação de cerco emocional. Isabel se lembrava das vezes em que sua fé era interpretada como soberba ou prepotência, de como suas conquistas, como escrever um livro, eram menosprezadas. O gaslighting coletivo que ela sofreu não envolvia apenas as acusações diretas, mas também as sutis insinuações que faziam com que ela se questionasse: será que eu sou mesmo tudo o que eles dizem? A dúvida constante sobre si mesma era, na verdade, o resultado de anos de manipulação emocional. Comentários como "ela é doida" ou "eu não quero esse relacionamento com a Isabel porque ela é difícil de lidar" tinham o propósito de minar sua confiança. A repetição dessas frases, muitas vezes ditas na sua ausência, criava uma narrativa em que Isabel era vista como alguém desequilibrada, indigna de amor e atenção. Por fim, Isabel compreendeu. Ela não era o problema. As mentiras e manipulações que a cercavam não definiriam mais quem ela era. E foi nesse momento de clareza que Isabel decidiu dar mais um passo em direção à sua libertação. Com o apoio do DDA, ela sabia que estava se libertando das teias que haviam sido tecidas ao seu redor durante anos. Isabel olhou para seus filhos e netos ao seu redor, sentindo a diferença palpável de como era vista e tratada por aqueles que realmente a amavam. E isso lhe deu forças para continuar. A verdade estava vindo à tona, e ela estava pronta para encará-la, seja qual fosse o próximo passo.